Boa tarde. Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Não estou conseguindo fixar o comentário. Mas vamos lá. Então, pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o trabalho. Como é que é o seu relacionamento com o seu trabalho? Seu trabalho é um trabalho, é um emprego, é um serviço? Tem diferença entre eles? Quer saber mais um pouquinho? Continue aí na live que a gente vai conversar sobre isso agora, tá bom? Pessoal, manda para quem não sabe também com relação a isso. Põe o dedo na setinha aí, chama os amigos e vamos que tá começando mais um Papo com a Paty. Agora é a hora da nossa conversa. Já pegou um cafezinho? Para papear um cafezinho faz bem, hein? Bora lá? É isso aí. Saudades também, gente. Seja bem-vindo, todos vocês. Hoje nós vamos bater um papo aqui sobre trabalho. Hoje é 1º de maio, dia do trabalhador. Parabéns para mim, para você que é trabalhador. A gente trabalha bastante, graças a Deus, né? E hoje nós vamos conversar acerca do trabalho. E aí eu estive pensando esses dias. Você gosta do seu trabalho? Porque para mim é muito fácil falar sobre trabalho, porque eu amo o que eu faço, eu amo trabalhar. Eu trabalho com muito amor pelo que faço. E isso é uma bênção. Mas tem muita gente que não gosta do seu trabalho. Você sabe o que significa trabalho? E aí eu fui fazer uma pesquisa para a gente entender melhor sobre esses termos e bater um papo sobre isso. Então, o trabalho, ele vem do latim tripalium, que designa instrumento de tortura. Para alguns, o trabalho ele realmente é um instrumento de tortura, né? E aí a gente fica pensando, poxa, então o que eu tenho não é um trabalho? Não, muitas vezes o que você escolhe não é o trabalho, você escolhe uma profissão. O trabalho é este meio que você usa para conseguir ganhar o seu sustento. Marx já falava isso, que é aquele que escreveu o Capital e o pessoal briga e fala, fulano é marxista e tal. Tudo bem, mas é bacana a gente começar a entender, primeiro, o que significa, vamos entender ao pé da letra, o que significa trabalho. Então, o trabalho, ele, a princípio, né, essa palavra, ela foi cunhada, ela foi trazida aí do latim, né, para designar instrumento de tortura. E aí que provoca fadiga, dor. Então, assim, o que é trabalho é penoso, é trabalhoso. E é estranho porque alguns filósofos, né, falavam assim, quem não tem inteligência para trabalhar ou fazer alguma coisa diferente, e vai ter que se contentar em ser escravo. E quantos de nós não somos escravos das escolhas que fizemos, do trabalho que fizemos? Que escolhemos, no caso, né? Então, é importante a gente começar a refletir um pouco acerca do trabalho. Por quê? Porque quando a gente escolhe um tipo de trabalho, um tipo de profissão, né, que a gente não ama, que a gente não gosta do que faz, isso é uma tortura mesmo. Isso realmente nos provoca dor. Vocês sabiam que 20% dos trabalhadores em geral sofrem de algum transtorno em virtude do trabalho? E que o índice de pessoas afastadas por transtornos físicos e emocionais do trabalho é altíssimo? E aí a gente começa a pensar assim, poxa, como assim? Como é que tem um tanto de gente afastada do trabalho? A gente tem que começar a pensar que tipo de transtorno o trabalho nos traz, né? Então é o seguinte, nós temos aqueles transtornos, são os transtornos físicos. Tem pessoas que começam a ter ler, surdez,
pessoal que trabalha com telefonia, por exemplo. Eu fiz uma pesquisa rápida e a gente achou, assim, mais de 20 transtornos que são ocasionados por causa do trabalho. Então, tem rinite, alergia de pele. Gente, a maioria das pessoas que eu pego com psoríase, por exemplo, é por causa de pressão no ambiente de trabalho. Então, o ambiente de trabalho deveria ser um ambiente sagrado. Mas, quando a gente começa a avaliar, será que o seu trabalho é realmente um ambiente sagrado? É um ambiente que realmente lhe traz essa satisfação, essa segurança do que você faz? E aí a gente começa a pensar acerca disso. Mas vamos lá. Já que eu levantei a bola lá no começo da nossa live sobre o que é trabalho, o que é emprego, o que é serviço. Então, assim, o trabalho geralmente ele é entendido como uma atividade. É uma atividade que você desempenha. E essa atividade, ela visa a obtenção da sua subsistência. Então quer dizer que eu trabalho para conseguir um meio de ter o dinheiro para eu fazer as coisas? Sim. O trabalho é isso. Já a profissão é aquilo que você escolhe por amor. Eu sou terapeuta. Sou terapeuta com muito amor, sou psicanalista, sou homeopata e faço isso com muito amor. Quantas pessoas não fizeram uma faculdade? Eu estou vendo pessoas que estão aqui, sejam muito bem-vindos, que fizeram uma faculdade e depois não se identificaram e falaram, poxa, isso aqui para mim não é uma profissão que eu vou trabalhar com amor. Por quê? Já dizia minha mãe, minha sábia mãe, que ainda diz, na verdade, ela diz bastante coisa, graças a Deus, que quem ama o que faz não trabalha nenhum dia. Por quê? Porque não tem esse peso para trabalhar, não tem essa dificuldade para trabalhar, sabe? Mas se você faz o que você não gosta, ou você não gosta mais, antes gostava, e agora não gosta mais do que faz, aí realmente você pode ter problemas bem sérios com relação à sua saúde no trabalho. Tem pessoas que têm pânico de passar em frente ao trabalho. Por quê? Porque aquilo trouxe um transtorno. E aí, esse transtorno, ele é importante ser entendido, muitas vezes, como um problema de saúde. Nós temos que entender que, muitas vezes, no meio do nosso trabalho, podem acontecer problemas gravíssimos. Então, se a pessoa ela sofre, por exemplo, assédio moral. Paty, o que é assédio moral? Olha, assédio moral é quando uma pessoa, ela começa é verdade, compromete a relação interpessoal da equipe inteira. Então, quando acontece o assédio moral, o que acontece? Uma pessoa ela é alvo de críticas, sabe? Ou de repreensões públicas, de forma a envergonhar, a tirar a autoestima da pessoa. E às vezes é uma perseguição mesmo. E essa perseguição, esse assédio, essa forma de tratar essa pessoa no trabalho pode trazer depressão e tem pessoas que chegam a se suicidar por assédio moral. Isso é muito grave. E são coisas que acontecem dentro do ambiente de trabalho. Então, quando eu estou falando de um ambiente de trabalho, a gente está falando daquilo que a pessoa ela vai fazer e ela vai dar o melhor dela, caso ela goste do que faz. Mas muitas vezes as pessoas deixam de gostar por causa deste tipo de incômodo. E isso é muito sério. Quando as pessoas se afastam, sabe? Hoje em dia é muito triste, mas assim, no consultório, é uma estatística bem minha, não está em lugar nenhum, tá bom? É uma estatística do meu consultório, da Paty. Eu tenho um volume muito grande de professores e policiais e profissionais de saúde. Por quê? Porque gostam da profissão. Só que o ambiente de trabalho é um ambiente altamente insalubre. O que é insalubre? É um ambiente muito difícil de estar. Quantas vezes eu já não recebi, por exemplo, professores falam, Paty, eu amo dar aula, mas onde eu dou aula não tem condições. Paty, eu amo ser policial, cara, tudo que eu queria eu sonhei, era um sonho de criança, sabe? O pessoal fala mesmo e eles estão sendo muito verdadeiros, sabe? Eu amo ser policial, tudo que eu queria, eu consegui ser policial, mas quando eu cheguei lá, não era o que eu esperava. Eu não consigo exercer, sabe? Tem muita coisa que está errada, tem muita coisa que está torta, e isso me dá uma decepção tão grande. Profissionais de saúde que
vamos ver e esse tempo que a gente está passando, sabe? Aqui no DF a coisa ainda está mais tranquila, mas no restante do país a coisa está bem complicada. Então, assim, que não tem condições mínimas para trabalhar. A gente está vendo profissional de saúde sem EPI. Como é que esse profissional de saúde vai trabalhar com amor? Como é que ele vai exercer uma profissão? Não. Para ele, este trabalho está sendo de fato um trabalho. Está sendo uma tortura. Está sendo um meio de punição, de castigo, que é ao pé da letra o que significa trabalho. Então é tão complicado você falar assim, parabéns pelo Dia do Trabalhador. Nossa, gente, é a mesma coisa de pegar uma chibata e sair batendo nas costas. Você merece mesmo, parabéns, muitas felicidades, porque você trabalha e você sai de lá esgotado e cansado. Poxa, não. Deveria ser parabéns pelo Dia do Profissional, né? Por quê? Porque a profissão a gente escolhe, a gente exerce, a gente coloca ali paixão naquilo que a gente faz, a gente coloca o coração naquilo e estuda, sabe? E vai atrás de resolver os problemas. Agora, a questão desta palavra tão desafiadora que é trabalho tem tomado uma conotação diferente, aonde existe aí os desafios de uma carreira. E aí, nesses desafios de uma carreira, aí sim, a pessoa ela se esforça, ela estuda, ela se forma e ela vai agregando valores para que ela consiga construir uma carreira. E a construção dessa carreira é algo altamente desafiador, mas é algo muito bom. E aí, o que é natural? Né? Tem alguns conflitos aí que a gente tem que colocar. Primeiro, as pessoas, elas têm que escolher a sua profissão, que ela vai exercer para o resto da vida, numa idade que ela não tem a menor maturidade. Então, quando é que você escolhe que vai prestar o vestibular? 16, 17 anos você tem que estar escolhendo. Infelizmente, é assim que acontece. E aí, nesses 16, 17 anos, o que começa a acontecer? A pessoa ela vai amadurecendo, vai tendo uma questão de autoconhecimento, entendendo o que ela está escolhendo por ela, o que ela está escolhendo pelos pais. E às vezes, quando ela chega ali nos 25, ela já não tem mais amor por aquela profissão. E está se formando. 23, 24, 25, ela está se formando. E se ela não conseguiu escolher isso com bastante discernimento, e é tão difícil você pedir discernimento para um adolescente que ainda está em formação, aí você tem que começar tudo de novo. E é engraçado como as pessoas chegam ali nos 25, 30, elas falam, mas eu vou começar tudo de novo agora? Como se ela já tivesse 80 anos. Então, assim, é muito delicado isso. Por quê? Porque nós temos que entender que isto acontece e muitas vezes a pessoa ela vai fazer, sim, uma transição de carreira ou uma mudança de profissão mesmo, não é nem transição, é uma mudança de profissão importante por volta dos 30 anos. Quando ela adquire um pouco mais de maturidade, adquire um pouco mais de independência, de autoconhecimento para definir o que ela quer fazer para o resto da vida. Então, assim, é muito, muito complicado quando a gente está dizendo de profissão, de trabalho. Agora, a gente vai lidar com as pessoas que já têm, parece que ela nasceu para fazer aquilo, né? Então, nós vamos ter aí crianças que desde muito cedo falam, meu sonho é fazer determinada profissão, exercer determinado tipo de trabalho. E aí ela vai naquilo até o fim. E nós, como pais, muitas vezes, tiramos esse incentivo, matamos o sonho, né, dos nossos filhos, dizendo, mas isso não dá dinheiro, você não vai ser feliz nisso. Enquanto a forma de abordagem deveria ser um pouquinho diferente. Vamos conversar acerca disso? Por que você quer essa profissão? Por que você está escolhendo isso? Por quê? Porque senão lá na frente a pessoa ela muda de profissão para agradar os pais, vamos supor aqui com 16, 17 anos, pela argumentação dos pais, mas quando chega lá na frente ela fala, meu sonho sempre foi fazer outra coisa. E aí ela vai lá e muda. Tem uma grande amiga que fez isso. Ela fez o curso de Direito, que os pais exigiram que ela fizesse, e quando ela pegou o diploma, entregou na mão dos pais, falou, agora eu vou fazer o que eu quero. Isso aqui era para vocês que me pediram para eu fazer isso aqui. Aí você fala,
Caramba, como é que a pessoa faz uma faculdade para entregar o diploma na mão dos pais? Poxa, eles não pediram tanto? É uma rebeldia bem interessante da adolescência, e isso acontece mesmo. Não quer dizer que todo esse conhecimento não agregou a essa pessoa, e eu sei que agregou, e ela trabalhou durante um tempo exercendo essa profissão. Mas é nítido que a profissão que atendia o coração dela e que ela exerce com muito amor até hoje é outra profissão, e eu não vou falar qual é, porque tem algumas pessoas que estão aqui que podem conhecer essa pessoa, e eu não vou expor ninguém. Então, quando a gente está dizendo acerca do trabalho, a gente está dizendo acerca da dedicação, daquilo que a gente vai fazer com amor. Por quê? Porque o trabalho, se a gente for pegar no sentido real da palavra, é muito pesada. É uma questão de tortura. Patrícia, então vamos lá. E trabalho e emprego, qual que é a diferença? Eu também fui procurar saber sobre isso, porque eu queria entender melhor sobre isso. Quando eu estou falando do conceito de trabalho, eu estou falando exatamente disso que eu estou, de construir uma carreira. Não, eu sou terapeuta e eu vou fazer outras especializações na área de terapia, até que eu consiga ser muito boa nisso que eu estou fazendo, buscar o máximo de conhecimento possível. Isso é um trabalho, ok. O que é um emprego? Eu aceito, topo fazer qualquer coisa só para não morrer de fome. Isso é um emprego. Então, eu só quero realmente uma troca pelo salário, né? O salário vem da palavra sal, que era uma forma de pagamento que existia antigamente, na época dos feudos. Então, assim, pela troca do salário, pelo sal. E aí a gente tem que começar a entender, poxa, será que o que eu tenho é um trabalho ou será que o que eu tenho é um emprego? E aí vou levantar uma bola que muita gente pode brigar comigo, mas ok. Pode teclar aí, pode brigar, pode chamar alguém para brigar junto, para a gente poder papear sobre isso aqui. O pessoal que presta concurso, eles querem um trabalho, uma profissão, ou eles querem um emprego? Tecla aí, coloca aí para mim. O que vocês acham? Muitos trabalham assim, indo para a morte. Já vi pessoal, gente pedindo exoneração de cargos excelentes e ele entrou por causa do dinheiro. Então, a gente começa a pensar assim, a pessoa ela não entrou porque ela queria exercer essa profissão. Então, realmente é um emprego. É um emprego público. Todo mundo quer aquele salário. É diferente, por exemplo, uma pessoa que é advogado, de carreira, e fala assim, não, eu quero magistratura. Opa! Pessoa que presta para magistratura, ele vai percorrer um caminho. E aí sim, ele está almejando uma profissão. Ele vai ser promotor público. Opa, ele está almejando uma profissão. Não é só o dinheiro. Porque ali ele faz um exercício muito mais potente dentro do que ele realmente estudou e se preparou para fazer. Exatamente, Cecília. A pessoa ela quer estabilidade. Só que o que é estabilidade? Eu amo minha profissão, mas eu já cansei de escutar de várias pessoas, Paty, presta um concurso. Numa situação como essa, uma pessoa que é profissional liberal, que está aí na pandemia, como é que está se virando? Gente, tem uma paciente minha, uma pessoa maravilhosa, linda, e que ela, por exemplo, ela tem um bar, vou até fazer propaganda do bar dela, chama Por Iracema, e ela acabou de abrir outro bar, lindo, e aí ela abriu e entrou a pandemia. E ela tinha feito um super investimento. Só que ela, criativa como é, uma pessoa maravilhosa, ela gosta de fazer drinks. Ela gosta de fazer isso, ela faz aquilo com um amor imenso. Ela está conseguindo vender drinks para fazer entrega. E está conseguindo manter. Então, assim, o profissional liberal, como diz, ele se vira, sabe? Por quê? Porque ele faz aquilo com amor, então ele cria, ele vai atrás, ele é dinâmico. Não interessa, não é isso que vai lhe trazer estabilidade.
Sabe, a estabilidade emocional ela é muito mais importante que a estabilidade financeira muitas vezes. Por quê? Porque a pessoa muitas vezes entra no concurso, não estou dizendo que é todo mundo, pelo amor de Deus, não precisa jogar pedra. Tem gente que tem uma estabilidade financeira, mas gasta o seu dinheiro para ter saúde emocional porque faz uma coisa que não gosta. E eu realmente tenho, sabe, muito cuidado em lidar com isso. O pessoal está dizendo aqui muito da aposentadoria, né? Então, assim, o que é aposentar, gente? Não é só parar de trabalhar. A gente tem que entender que a aposentadoria ela pode ser extremamente ativa. A aposentadoria, se for pegar o pé da letra, é ir para o aposento. Então, se você não tiver uma aposentadoria ativa, é complicado. Então, assim, é bem o que a Rafa falou aqui. Mesmo aposentados, devemos ter uma ocupação útil para nos sentirmos vivos. Claro. Por quê? Porque aí você consegue sentir que ainda é produtivo. Você consegue ainda ter um relacionamento com as pessoas. Gente, o trabalho é uma bênção. O trabalho, ele nos coloca ativo, ele nos coloca em movimento, sabe? Em todas as partes do seu corpo, na parte física, na parte intelectual, na parte emocional. Ninguém é obrigado a aguentar assédio moral no trabalho, como eu coloquei um pouco antes. Mas é importante você manter um nível de sanidade, um nível de comprometimento com alguma coisa. E aí eu vou levantar mais uma bola para que vocês coloquem aí para mim. Gente, tá gostando? Manda na setinha, chama o pessoal para participar e pode colocar perguntas, colocações. Eu acho o máximo, pode dar coraçãozinho, que eu adoro essas coisas aí. Vamos lá, vou levantar mais uma bola. É trabalho assistencial ou serviço assistencial? Já pararam para pensar? Qual que é a diferença entre trabalho e serviço? Será que é trabalho assistencial? Eu já estava dizendo para vocês que a questão do trabalho, ao pé da letra, ela é uma coisa sofrida. Ela vem, né, do seu radical latim, né, de uma coisa penosa, de uma punição. E o serviço é servir, é fazer com amor. Então, é serviço assistencial. Então, se eu vou fazer um serviço voluntário, eu não faço um trabalho voluntário. E é uma coisa que a gente, sem querer, a gente fala errado, né? Então, assim, a gente pode aprender a se colocar melhor quando a gente reflete acerca do que a gente está colocando. Eu faço um serviço assistencial. Eu faço um serviço voluntário. Por quê? Porque eu vou lá servir com amor. Se eu fosse colocar, eu só não posso dizer que eu faço um serviço terapêutico porque eu preciso dele para sobreviver. Porque no serviço eu não quero nada em troca. Algumas pessoas eu faço um serviço terapêutico, porque elas precisam. Porque naquele momento eu vou fazer ali, só na doação mesmo, no amor. Mas, no geral, quando a gente precisa de algo em troca, eu faço um trabalho ou um emprego, dependendo de como você coloque. É só para ganhar a grana? Então é um emprego. É uma coisa que eu faço, que eu tenho uma carreira, aí eu tenho um trabalho. E quando é um serviço? É quando eu não quero nada em troca. Nada mesmo. Como diz o pessoal por aí, é 0800. Nesse momento eu estou fazendo um serviço. E isso é muito bacana. Por quê? Porque todos nós precisamos exercer essa parte do serviço. Eu fico observando que muitas pessoas, às vezes, quando chega na aposentadoria, elas têm essa estabilidade financeira, a gente entende, já contribuiu, tá? É justo que chegue naquele momento, ela possa exercer esse serviço assistencial. E aí, exatamente isso precisa ser exercido com ética, com moral e com responsabilidade. Se eu vou fazer um serviço assistencial, um serviço voluntário, não é porque ele é assistencial ou ele é voluntário que eu vou a hora que eu quero. Não é porque é voluntário ou assistencial que eu vou fazer do jeito que eu quero. Não, peraí.
Água, importante. Quando eu estou fazendo um serviço, seja ele de que forma for, existem regras. As coisas precisam obedecer um padrão. Isso é uma questão de respeito com o seu próximo. Então, não interessa se é trabalho, se é serviço ou se ele é um emprego. Ele precisa ser exercido com o mesmo comprometimento, ele precisa ser exercido com o mesmo amor. Por quê? Aí eu vou entrar lá com a questão da gratidão. Porque mesmo que eu faça um serviço, ou um emprego, um trabalho, se eu quero aquilo, se eu quero alguma coisa de volta ou não, eu preciso de toda forma fazer com a maior dedicação. Por quê? Porque se eu não tenho gratidão por aquilo que eu recebo, eu não gero um ciclo de abundância na minha vida para que chegue mais. Porque não pense que você vai lá e fala assim, ganhei dinheiro do trouxa. Meu amor, ninguém ganha o dinheiro de ninguém. Sabe? Doce ilusão. É nesse momento que a gente começa a olhar com um pouco mais de respeito e entender por que as pessoas que exercem trabalhos com responsabilidade são muito mais bem-sucedidas. E tá aí, mais uma perguntinha para o pessoal participar. O que é uma pessoa bem-sucedida? O que vocês entendem por uma pessoa bem-sucedida? Esses dias eu escutei isso de uma pessoa. Bem-sucedida é ter dinheiro? Bem-sucedido é ter status? É ser conhecido? Bem-sucedido é quem está aparecendo na mídia? O que é bem-sucedido? Fulano tem um casamento bem-sucedido. O que é um casamento bem-sucedido? Porque está casado? O que é um trabalho bem-sucedido? Está empregado? Gente, a gente tem que começar a entender que ser bem-sucedido é ser feliz. Não interessa se você ganha pouco, se você ganha muito. Ser bem-sucedido é você ser realizado, é exatamente isso. A Cecília, a Ivanildo colocou aqui pra gente, é isso mesmo. Se você é bem-sucedido, sabe, você faz aquilo de forma plena, é em qualquer área da tua vida. Eu sou bem-sucedida como mãe. Cara, eu gosto de ser mãe. Eu sou a melhor mãe do mundo? Claro que não. Eu sou bem-sucedida como profissional. Por quê? Porque eu gosto. Porque eu faço isso com um amor imenso. Seja para fazer uma live, seja para fazer uma aula, seja para fazer um atendimento. Quem me conhece sabe disso. Então, assim, eu coloco o coração exatamente isso, Gilmar. Excelente colocação. Você coloca o coração em tudo que você faz. Essa é a pessoa bem-sucedida. Por que as pessoas invejam quem é bem-sucedido? Porque ela não consegue colocar o coração naquilo que ela faz. E aí ela não vai ser feliz. E aí ela vai achar que o trabalho dela não é digno, não é honrado. Todo trabalho é digno e é honrado. Todo. Porque se existe um presidente de uma empresa, ele precisa de quem faça a faxina. Porque se o presidente da empresa for fazer a faxina, a coisa não vai funcionar. Por isso a questão do trabalho, ela tem que gerar um respeito mútuo, né? Lá atrás, teve uma colega que colocou aqui a questão do respeito do trabalho em equipe. O que é equipe? A equipe é quando você entende que desde o porteiro até o presidente da empresa, todos participam do processo. Eu vou colocar o meu caso. Eu tenho uma secretária que eu acho que está aqui, a Rai. Nós estamos fazendo... Rai, fizemos 14 anos de casamento, Rai. A gente nem comemorou, foi agora em abril. E aí, eu trabalho com a Raimunda, né, há 14 anos. E nós trabalhamos com muita sintonia. E eu tenho um respeito profundo pelo que ela faz. E todo mundo, a maioria das pessoas, né, que ou sejam atendidos comigo, está aqui a Rai, que são atendidos por mim, ou que fazem aula comigo, conhecem a Raimunda. E a Raimunda, assim, é uma irmã de vida. Então, tem 14 anos que nós estamos, sabe, engrenadas, vamos dizer, em um objetivo.
Eu respeito a Raimunda e ela me respeita, e existe uma parceria de ajuda mútua, aonde isso já transcende a questão do trabalho. Então, assim, todo mundo que me encontra fala, e a Rai, tá bem? Todo mundo me pergunta. E eu acho que a contrapartida também é verdadeira. Então, assim, essa questão, ela é muito importante. Porque se eu não respeito a Raimunda que trabalha comigo, eu nunca vou ser bem-sucedida, minha gente. Tudo bem que é muito fácil de trabalhar com a Raimunda, mas, né? Mesmo que não fosse. Existe, sabe, uma parceria tão bacana. E aí eu falo assim, olha como é sutil, né? Já aconteceu algumas vezes de eu estar atendendo Raimunda no consultório, na recepção. E aí eu abro a porta do consultório para ver a próxima pessoa. Quando eu olho, tem umas 4 pessoas na recepção. Aí eu dei até taquicardia. Falei, bom, deu overbooking aqui na recepção. E eu não tenho horário para atender todo mundo. Porque eu atendo uma pessoa por hora, certinho, bonitinha. Não. Quando eu olhei, era assim. Uma pessoa de 2 horários para frente tinha chegado mais cedo para bater papo com a Raimunda tomar café. A pessoa que já tinha saído não foi embora porque ficou batendo papo também na recepção para tomar cafezinho com a Raimunda. Então o pessoal faz, e tinha uma pessoa uma vez que nem era para estar lá naquele dia, mas estava passando lá perto do consultório e falou, vou tomar um cafezinho com a Raimunda. Foi para lá, tem gente que leva lanche e vai ficar na recepção batendo papo com a Raimunda. Então assim, é uma coisa muito gostosa quando você percebe que quando a gente respeita, quando a gente tem essa união, a gente tem essa harmonia dentro do trabalho, que todo mundo respeita. Todo mundo entra nesta energia, sabe? Eu brinco e falo assim, gente, vou cobrar terapia dobrada, agora eu vou ter que cobrar a hora da Raimunda. Eu brinco com o pessoal, mas assim, é uma coisa muito gostosa. Por quê? Porque a questão do trabalho, sabe, ela transcende quando você faz com amor. Você fala, poxa, mas a Raimunda, ela só marca as consultas e ou cobra, ou confirma, recebe o pessoal, às vezes dá um cafezinho. Poxa, mas ela faz isso com um amor imenso, que eu tenho um respeito profundo pelo trabalho dela. E todas essas pessoas que são atendidas também têm. E é a hora que a gente começa a pensar, tá, a Raimunda tem um emprego ou ela tem um trabalho? Ela tem uma carreira? Então, a Raimunda, ela tem um trabalho. Porque ela veio crescendo junto comigo e ela continua crescendo junto comigo. E quero que seja assim sempre. Então, a gente começa a pensar nesta possibilidade de que a questão do ser bem-sucedido ou ter um trabalho legal é você amar o que você faz. É você colocar coração no que você faz. Sabe? Exatamente. Ouvir e ser ouvido é libertador e é terapêutico para todo mundo. Sabe? E é importante você entender assim, ir para o seu trabalho com alegria. Porque muitas vezes você não está gostando do seu trabalho porque aconteceu alguma coisa lá. Se aconteceu alguma coisa lá, procure saber o que é, faz uma terapia, procure perdoar, chama essa pessoa para conversar, acerta os seus ponteiros, sabe? Porque muitas vezes nós passamos mais tempo no trabalho do que em casa. Mas vamos falar de outros problemas advindos do trabalho? Derrubei o negocinho do copo. Vamos falar de mais um pouquinho sobre o trabalho. Nós temos as pessoas que trabalham e vão chateados, não quero e tal, é moroso, é difícil, né? E acha que trabalhar é uma coisa horrível. Mas nós temos as pessoas que são as conhecidas como workaholic. O que é um workaholic? É aquela pessoa que tem um negocinho chamado paixão pelo trabalho. E aí a pessoa, ela trabalha muito. Tudo para ela é trabalho. Esta pessoa é aquela que fala assim, prazer, meu nome é trabalho, sobrenome é hora extra. Eu olho bem e penso assim, tá fugindo do quê? Pati, que feio. Não, sou feia não. Sou até bonitinha, gente. Obrigada. Olha só, a pessoa, ela tá indo pro trabalho
ou ela está se afogando no trabalho, muito mais que outras coisas, para quê? Ela está fugindo de alguma coisa que está acontecendo em um outro ambiente. Existe a questão do vício, sim, Gelmar. Mas, geralmente, é exatamente isso. Está fugindo de alguma coisa. Então, em casa não deve estar legal. As outras áreas da vida deve estar acontecendo algum problema. Porque é extremamente importante a gente trabalhar, ter dedicação, mas a gente voltar para um momento de descanso, a gente voltar para um momento de repouso. Para estas pessoas, a questão da quarentena ou o trabalho em casa está sendo uma tortura. Porque ela está tendo que lidar de duas uma. Ou com ela mesma, ou com a família. E aí é que o bicho pega. Por quê? O que acontece nessa quarentena? Todas as relações, elas ficam muito mais exacerbadas. Se o seu relacionamento já era bom, ele vai ficar excelente e vai ser super tranquilo ficar em casa. Com todas aquelas arestas que todo mundo tem. Mas, se ficar em casa era ruim, vai ficar péssimo. E se você estava trabalhando demais para fugir de casa, isso vai ficar muito mais presente. E aí, algumas pessoas, nessa fuga, nessa compensação de trabalhar demais para fugir de casa, perdem a medida. E quando ela perde a medida, ela pode adoecer. E aí, isso é tão importante ser tratado, porque as pessoas, elas não conseguem se desvincular do trabalho. Por quê? Porque no trabalho, ela é muito competente, ela é muito boa, ela ganha dinheiro e ela perde essa medida. Por quê? Porque ela quer essa compensação que ela tem lá no trabalho em outros ambientes, por exemplo, o ambiente familiar ou com amigos. Se ela não consegue ter isso, essa necessidade de reconhecimento lá em casa, o que ela vai fazer? Ela foge, corre para o trabalho, aonde ela é aplaudida, aonde ela é tida como bem-sucedida. Mas será que ela é bem-sucedida? A gente já conversou aqui sobre o que é ser bem-sucedido. Bem-sucedido é ser feliz, é estar fazendo uma coisa, ser bom naquilo que faz, mas ter amor. Você fazer aquilo, faz aquilo com amor. Mas será que ela é bem-sucedida ou ela está escrava do aplauso? Ela é vaidosa, sabe? É exatamente isso, Rosimeire. É bom trabalhar, mas é bom voltar para casa. É bom descansar, sabe? E isso é extremamente importante. Nós precisamos ter equilíbrio nessas áreas da vida também. Mas existe mais um detalhe, mais uma perninha. Sempre existe mais um pouquinho pra gente falar acerca disso. Gente, tá gostando da live? Vai dando aí um feedback pra mim. Clica aí na setinha e manda pro pessoal. Chama mais gente pra cá. Pode deixar pergunta que já eu respondo. Tem uma coisa mais importante. Quando a pessoa, ela, vamos supor, precisa entregar um determinado projeto, precisa fazer alguma coisa, e aquele é urgente, tem prazo, e ela trabalha, e aí ela chega num momento onde ela... nesse momento ela estafa, ela, sabe, ela chega no limite, ela tem, às vezes, uma crise de pânico dentro do trabalho. E isso é conhecido como síndrome de Burnout. Ela tem uma estafa por trabalhar demais. Ela chega num momento, num limite, sabe, aonde ela não consegue mais. E isso chama síndrome de Burnout. É essa coisa exagerada, sabe? Aonde a pessoa, ela não consegue mais pensar. Neste momento a pessoa rompe com vários sintomas. E aí esses sintomas, eles podem ser o mais adverso possível. Eu sempre falo para o pessoal o seguinte, olha, se você não não acha um momento de descanso, o seu corpo vai te parar, o universo vai te parar de alguma forma. Então, assim, é importantíssimo você entender que você pode trabalhar, mas você tem que parar. Geralmente, essas pessoas que acabam tendo síndrome de Burnout, ou seja, essa estafa geral por causa do excesso do trabalho,
Essas pessoas geralmente são pessoas que não sabem dizer não. Paty, mas eu não tô lá para trabalhar. Paty, como é que eu vou dizer não? Meu chefe pediu, eu vou dizer sim, sim, sim. Não é assim? Não, não é assim. Gente, todo mundo tem um limite. E aí, a gente precisa começar a entender o que você consegue fazer e o que você não consegue. Existem situações que estão além das suas possibilidades. Paty, mas se eu fizer isso, o meu chefe vai achar que eu não dou conta. Não, meu amor. O problema é que se você só disser sim, ele sempre vai te pedir mais, 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 mais. Você não falou qual era o seu limite? E você está esperando o quê? Que as pessoas vão entender, ah, nossa, fulano está sobrecarregado. Desculpa, se você não falar, ninguém vai dizer. Então, muitas vezes, dizer não para os outros é dizer sim para si mesmo. E neste momento que você está dizendo não para os outros, falando, olha, mais essa tarefa aqui não vai dar não. Se você não faz isso, a pessoa fala, não, ela está dando conta, ela não falou. E para outra pessoa, ela não está medindo que A falou para você fazer uma coisa, B falou outra, C falou outra, e você está lá pegando tudo quanto é coisa. Gente, isso é vaidade. A gente pensa que não, mas isso é vaidade profissional. Ah, eu dou conta de tudo. Pode dar tudo que eu dou conta de fazer. Você pode colocar qualquer trabalho que eu faço. Não, gente, para. Sabe o que é humildade, inclusive no trabalho? É você reconhecer, muitas vezes, que você precisa aprender que isso eu sou bom, isso eu não consigo fazer. Paty, mas aí eu vou estar reconhecendo os meus fracassos? Não, você reconhece os seus limites. Qual é o seu limite no trabalho? Essa semana eu dei sinais disso, sabia? E eu acho que tem até aluno aqui da aula de quarta à noite. Eu tinha atendido quarta o dia todo, já tinha dado aula no final de semana. Tinha sido assim uma semana super pesada em cima de outra semana super pesada, com aula já 2 finais de semana que a gente estava assistindo aula ou dando aula e tudo mais. Quando foi na quarta que eu parei na frente do computador para dar aula, eu olhei para os alunos e falei, gente, eu não consigo. Hoje eu não consigo. Os alunos olharam para mim e falaram assim, professora, vai dormir? E eu falei, poxa, vocês me desculpem, mas eu vou ter que adiar a aula. E assim, é um momento onde você entra e fala assim, eu tenho limites. E se você não estabelece esse limite, não adianta. Outra pessoa não vai olhar esse limite por você. Porque quem é que conhece os seus limites? É você. É você. Porque se a pessoa ela chega numa estafa, ela pode chegar exatamente isso, Renata. Numa crise de pânico, ela vai ter que ir para o hospital. E aí ela não vai fazer nem o que ela estava fazendo mais. Não é mais aquilo. Ela não consegue fazer nem aquilo mais. Sabe? Então, assim, vai chegar um momento em que você vai começar a dar sinais. A Renata colocou aqui pra gente que tinha uma função no trabalho e não concordava com várias coisas. Nisso desenvolveu uma enxaqueca, uma inflamação do nervo ciático que deixou sem andar por uma semana. Olha, na psicossomática a gente consegue explicar isso muito bem, Renata, mas obrigada pela sua colocação. E é exatamente isso. Muitas vezes você ainda tem mais isso, né, Renata? A gente está no lugar onde a gente não concorda com as posturas do trabalho executado ali. Aquilo vai, mas assim, de frente com as nossas crenças estruturais. São aquelas coisas que você acredita. E quando você é atacado nisso, você não consegue fazer. Se alguém te pede, por exemplo, eu já vi pessoas que passaram por isso, para ser desonesto, na hora de executar um trabalho, seja uma licitação, seja passar por cima de alguém, dar preferência para outra pessoa, e te pede para fazer isso fica extremamente complicado. Você passa por cima dos seus valores, da sua ética. Gente, isso causa vários sintomas de adoecimento. E isso pode soar, inclusive, como um assédio moral. Mas é necessário nós nos posicionarmos diante de toda e qualquer situação que a gente encontra dentro do trabalho.
Olha só como é importante. Eu até estava falando exatamente dessa questão da síndrome de Burnout, né? Que eu hoje não consegui dar aula e tudo bem, e vamos que vamos. Paty, mas isso não é sinal de fraqueza? Não. Isso é sinal de entender os seus limites. Mas tem essa outra detalhe que a Renata trouxe aqui pra gente, que eu acho muito rico. Obrigada, Renata, pela sua participação. Que a gente, muitas vezes, tem que passar por cima de coisas que acreditamos. Fazer coisas que nós concordamos. Por quê? Porque a partir do momento que a gente começa a fazer coisas contrariadas, nós vamos desenvolver sintomas. E isso não é um trabalho saudável. Isso não é uma coisa boa para você. Porque quem é que quer trabalhar com rinite, com sinusite, com crise de pânico, com dor no nervo ciático, com enxaqueca, com náusea? Tem gente que tem tanto nojo, né? É uma emoção que nos defende muito, é o nojo. Você chega, alguém pede para você fazer alguma coisa e aquilo é contra os seus princípios. Aquilo te dá um asco, um nojo tão grande que aí você faz náuseas, faz problemas gastrointestinais por causa de um trabalho que lhe pediram para fazer. Sim, Cecília, aí vem esse limite do dizer não, se preservar para não adoecer. Claro! Tem momentos, gente, que a gente precisa descansar. Tem momentos, você não está trabalhando, às vezes está lá no seu ambiente e tal, e tem hora que você fala, cara, eu preciso sair um pouquinho dessa sala, eu preciso sair da frente desse computador. E aí a gente precisa dar essa pausa, fazer esse limite. E nesse momento você levanta, dá uma volta, espairece, né? Uma coisa que eu acho bastante interessante, principalmente para quem trabalha bastante com computador, sabe? É você estar trabalhando aqui perto, forçando a vista, né? E aí depois, daqui uns dias, a gente começa a ficar com o braço curto, né? Problema de prebioscopia. É prebiospia. E aí você precisa relaxar a visão. Como é que eu relaxo a visão? Eu não deixo de olhar para o computador para olhar para o celular. Não. Eu deixo de olhar para o computador e olho para uma paisagem mais longe, de uma forma que eu consigo realmente descansar, mudar o foco. Aí sim eu consigo fazer um descanso de fato. Levantar, dar uma volta e aí arejar as ideias, fazer outra coisa. Mas não adianta eu fazer isso com o celular na mão e ali teclar com alguém que eu estou fazendo o mesmo esforço. Mas se preservar, dizer sim a si mesmo, dizer não para o excesso dos outros, dizer não para o assédio moral. Isso é extremamente importante no ambiente de trabalho. Se posicionar, aí sim, ser profissional. O que é ser profissional? O que é ser profissional para você? Coloca aí. O Geomar está colocando aqui para gente que já chegou em casa de ambulância após um dia de trabalho extremo por pensar que era insubstituível. Poxa, Geomar, obrigada por compartilhar isso com a gente. Por quê? Gente, a gente é muito presunçoso, né? Pelo amor de Deus, Geomar, não estou apontando o dedo para você, porque a gente faz isso mesmo. A gente se acha assim demais. E aí a gente não quer passar o trabalho para o outro. A gente não quer compartilhar alguma coisa que a gente não está dando conta de fazer. Por quê? Não, eu dou conta. Eu é que tenho que ter o controle de tudo. Gente, se acha. Meu amor, se você for demitido hoje, amanhã tem outro fazendo a mesma coisa que você. Ah, não vai fazer do mesmo jeito. Mas vai fazer. Vai fazer. Relaxa. Se você não pega o seu dia de folga e vai dormir, se você não vai lá, tá passando mal, vai no médico, pega um atestado, vai descansar, se você não fizer isso, meu amor, amanhã ou depois você pode estar de licença médica por dias. E aí aquilo que você achava que ninguém fazia igual a você, estão fazendo de outro jeito e às vezes até mais fácil. É uma responsabilidade consigo. Se você não tem responsabilidade e amor por si mesmo, quem dirá pelo outro? Gente, já falei isso em outras lives e eu sempre repito. Segue o cara. Jesus falou assim, ó, amar ao próximo como a si mesmo. Se você não se ama, não se respeita, você acha que você ama e respeita o seu trabalho? Claro que não. Você acha que você vai ter amor e respeito pelo seu próximo? Claro que não. A gente tem que ter responsabilidade, ser profissional, Glácia. É isso mesmo. Tem que ser comprometido, mas primeiro com você.
Dizer não, muitas vezes, para mais uma função, mais um trabalho, mais um relatório, mais um desafio, muitas vezes é dizer sim. Agora, a gente também não tem que sentar na acomodação. Porque às vezes vem desafios que vão te impulsionar, vão te colocar para frente e vão fazer com que você aprenda bastante. E aí é legal, é gostoso. Eu gosto de ser desafiada. Eu gosto. Eu acho isso maravilhoso. Mas com respeito e amor próprio, sempre. Isso não é só no trabalho não, gente. Em todas as áreas da vida. Em todas. Por quê? Porque em todas as áreas da vida, se você se respeita, você pode ser bem-sucedido. Bem-sucedido no sentido de que é feliz. De que faz aquilo, não interessa se você ganha 1.000, um salário mínimo, ou se você ganha 30 mil. Se você é infeliz no seu trabalho, não resolve. Tem gente que está ali trabalhando, aqui nos corredores do prédio, cantando. Cantando, feliz da vida. Tem gente que está indo para um tribunal trabalhar, xingando. A diferença é um ganha um salário e o outro ganha uma quantia que a gente normalmente não está habituado a lidar. Aí a gente pensa, quem é mais bem sucedido? Quem é que está fazendo o seu trabalho com amor? É isso que você quer para você? As reflexões acerca do trabalho vêm acerca da satisfação. A gente não precisa ser castigado quando vai para o trabalho. A gente pode exercer o nosso trabalho com amor. Quase um serviço. É a hora que a gente pensa assim, eu tecnicamente faria o que eu faço de graça, se eu não precisasse disso para sobreviver. Não estou mentindo. Porque quando eu posso, eu faço de graça. E eu digo, é a melhor coisa da vida. A Rose está colocando aqui pra gente que às vezes é um sinal de responsabilidade, porque dizer sim e não dar conta é pior ainda. Perfeito, Rose, que você colocou. Por quê? Porque você dizer sim e ainda não consegue fazer é falta de responsabilidade. Você sabe que você não vai dar conta, para que você vai assumir mais uma responsabilidade? Não assuma. Entenda as suas limitações. Pessoal, a gente já vai entrar nos momentos finais. Se alguém quiser colocar alguma pergunta aqui a mais, porque tudo que foi colocando aqui a gente foi discutindo juntos. Todas as lives estão no meu canal do YouTube, me siga nas redes. As outras lives já estão lá. E aí vou dizer, hein, domingo tem live de novo. Vamos falar sobre um assunto assim simples que ninguém faz, chamado autossabotagem. Vocês sabem o que é autossabotagem? Já ouviram falar? Alguém já falou disso para vocês? Vamos bater um papinho sobre autossabotagem no domingo às 5 da tarde. Manda essa live pro pessoal assistir. Pode colocar pergunta e vamos finalizar aqui acerca do trabalho, que existem assim muitas coisas importantes, sabe? A gente, quando a gente fala da questão do trabalho, vem muitos conceitos, né? Dessa questão do peso. É uma questão até do Gênesis. Vocês sabiam? Quando você lê lá, né? No Gênesis, aí tá lá que Deus colocou assim: você vai ser expulso do paraíso e condenado ao trabalho do suor do seu rosto. Você é o condenado ao trabalho. E Eva coube também o trabalho de parto. O trabalho de parto, ele tem dor. Eu preciso disso? Eu preciso dessa dor? Ou eu posso fazer tudo isso com amor? Quem é que escolhe levar o seu trabalho com dor ou com amor? Gente, de coração, eu levo com amor, mas muito amor. Aprende a dizer não. Aprende a dizer não nos momentos em que você se sente desrespeitado. Peça ajuda quando você sofre assédio moral, quando você sofre qualquer tipo de discriminação no seu trabalho. Procura aplicar o amor que você tem a si mesmo dentro daquilo que você faz. E você vai entender que você está praticamente servindo. Mas você precisa sim do dinheiro para sobreviver, porque nós estamos num mundo onde a gente precisa comprar as coisas, nós precisamos pagar as contas, e isso é absolutamente natural. E não se envergonhe. E uma coisa que eu vou deixar uma dica aqui, falta alguns minutos, mas eu quero abordar esse assunto.
Muita gente, às vezes, chega num artista, por exemplo, e fala assim, me dá um ingresso do seu show. E aí é uma frase que eu já aprendi na vida, não peça para eu te dar a única coisa que eu tenho para vender, que é a minha arte. Então, a gente tem que começar a valorizar o valor, o outro, sabe? O trabalho, a formação, tudo que ele fez para chegar naquele momento. Então, assim, pode soar desrespeitoso. Algumas pessoas às vezes chegam em mim e falam assim, Paty, eu queria muito consultar, mas eu não consigo pagar. Eu consigo pagar X reais. Eu não estou desvalorizando o seu trabalho. Eu acho isso o máximo. E eu faço pelo preço que a pessoa pode pagar, não tem problema. Agora, tem gente que fala assim, ah não, tá caro, eu conheço quem faz mais barato. Isso deixa qualquer um bem chateado. Por quê? Porque vem uma questão de desvalorização. Então assim, não desvalorize o trabalho do outro, jamais. Por quê? Porque a pessoa ela agregou muito valor para estar onde ela está. Sabe, eu, Patrícia, fiz várias formações. Investi tempo, investi dinheiro, investi, sabe, suor. E faço isso com um amor tremendo. Mas jamais desvalorize o trabalho do outro. Jamais chegue para uma pessoa, sabe, isso, muito bom, isso que você colocou. Dretramujas. É preço. Dinheiro é preço, não é valor. O valor do trabalho é algo que não tem como a gente colocar. Então, assim, a partir de hoje, olhe para o trabalho do outro com bastante valor, sabe? Porque mesmo que você não consiga pagar o preço, continue valorizando assim mesmo. Por quê? Porque o trabalho do outro, ele foi... Andresa, Andresa, é porque é complicado, né? E aí você tem que olhar isso com muito carinho e muito respeito. E eu tenho um respeito imenso. Sabe, eu tenho pessoas aqui que já trabalharam comigo e sabem disso. Se eu não puder pagar, eu vou falar assim, olha, eu gostaria de te pagar mais, mas eu não posso. E aí a gente acerta um valor que seja justo para as duas pessoas. Mas não desvalorize o trabalho do outro. Não chega para o outro e fala assim, ah não, tá caro. Não, peraí. Você consegue fazer o que ele faz? Então, assim, muitas vezes você não consegue... sei lá, resolver um problema de uma luminária. Aí o eletricista vem na sua casa e você chega e fala assim, ah não, tá caro. Pelo amor de Deus. Se você acha que tá caro, vai lá e faz. E não desvalorize o serviço do outro. Poxa, é aquilo que ele sabe fazer. Ele fez curso para fazer aquilo. Ele se habilitou para fazer aquilo. Ele dedica o tempo dele para fazer aquilo. E você chega e desvaloriza. Ajustar um valor, porque fala, olha, eu não tenho condição de pagar isso agora, eu posso te pagar tanto? Faz uma contraproposta, mas não desrespeita não, gente. Porque pior, sabe, que você não saber como lidar com o outro é desvalorizar o outro. Não faça isso jamais, porque você não gostaria que fosse feito com você. De novo eu falo, segue o cara. O cara já falou, não faça ao outro que você não quer que seja feito com você. Sabe, as regras básicas de convivência, de sanidade mental, de saúde mesmo, de estar bem. É a questão do respeitar o outro, de fazer aquilo que você gostaria que fosse feito com você. Galera, gratidão, que Deus abençoe cada um de vocês. Gostou da live? Compartilha, toca aí na setinha, vai ficar gravada. Às vezes fica no IGTV e às vezes fica lá no meu perfil, mas sempre a gente está subindo para o YouTube. E domingo estamos aqui juntos com mais um Papo com a Paty e a gente vai falar de autossabotagem. Beijo no coração, fiquem com Deus e até domingo. Gratidão, vocês é que são maravilhosos. E até domingo, 17 horas, na hora da preguiça. Beijo. Arruma um cafezinho, o meu já esfriou aqui, ó. Mas a gente vai estar junto. Beijo, Benê, Cecília, Rose, todo mundo. Roberto, Glace, um beijo. Fiquem com Deus e até domingo. Tchau, tchau.